Esse é o Neurize Podcast, o meu podcast onde eu compartilho um pouco da minha vida, da minha história, dos meus bastidores, tudo o que eu aprendi nos últimos 10 anos como gestora, empreendedora e principalmente como uma sobrevivente desse mundo. Se você está escutando a gente pelo Spotify, por favor, dá 5 estrelas, segue a gente lá. Se você estiver escutando pelo YouTube, segue a gente também no canal, joinha, like, comentário, tudo isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais e mais pessoas. Bom, o tema de hoje é algo que foi um pouco presente na minha vida nesse São João e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, porque às vezes tem pessoas que passam pela mesma situação. Sabe aquela frase clichê de que toda escolha tem uma renúncia? Muitas vezes a gente escolhe algumas coisas da nossa vida e a gente não quer renunciar a outras coisas. Existem ambientes que fizeram muito sentido. Quando a gente está na escola, a gente caminha em um ambiente, aí a gente passa essa fase, daí a gente vem para o ensino médio e a gente está em outros ambientes, aquele turbilhão, hormônios, vivendo tudo é intenso. Daí a gente sai do ensino médio, a gente vai para a faculdade e a gente começa a conhecer outros ambientes, outras pessoas, viver em outros lugares. E quando passa isso, geralmente é quando a gente encontra uma pessoa e a gente casa e a gente tem filho, ou ainda tem um processo aí no meio, né? Como eu tive um processo um tempo depois que eu acabei a faculdade, eu ainda aproveitei um pouco. Mas assim, eu sempre fui muito festeira. Eu sempre gostei muito, tá? E eu ia muito pra festa, eu tenho alguns amigos que vão muito ainda. E essa fase pra eles não passou, mas pra mim passou. E eu, até um certo momento, às vezes eu fico vendo essas as postagens e eles nas redes sociais e tudo mais, e eu fico pensando assim, nossa, será que eu queria mesmo estar lá? É algo que às vezes me pega, porque eu me coloco no ambiente, mas aquilo não faz mais sentido pra mim, sabe? E eu não tô julgando, tá, gente? Eu acho muito legal quem vai. Só que eu escolhi ter um relacionamento, eu escolhi a minha família, eu escolhi o meu trabalho como eu escolho. E isso não me tira de frequentar esses lugares, mas na minha visão de valores e de princípios, não faz sentido pra mim hoje. E aí a gente tem que ter muita maturidade para a gente poder sair desses ambientes ou não estar em alguns ambientes e entender que alguns ambientes realmente não vão fazer parte da nossa vida mais. Não nesse momento. E a gente tem que saber dosar isso, porque tem muita gente que casa e parece que não casou. Tem gente que tá no relacionamento e parece que não está. Ou quer viver as duas coisas. E isso é muito delicado. E talvez as relações elas estejam muito frágeis e vulneráveis diante das coisas, porque as pessoas elas não entendem que cada escolha tem uma renúncia e que a gente precisa se dedicar para que as coisas deem certo e que a gente precisa realmente não se colocar em ambientes em que vai trazer muitas vezes alguma situação para a gente. E a gente entender isso não é fácil, porque às vezes a gente quer, foi muito bom aquela vida de festa, de farra, de tudo. Para mim, maravilhoso. Mas hoje não tá fazendo sentido na realidade de vida que eu tô. E se eu tivesse lá casada, talvez terminaria o meu casamento, porque aquele ambiente não seria bom para mim. E o que é que eu quero hoje? Quais os meus valores? O que é que faz sentido para minha vida? E a vida ela vai mudando mesmo. Tem gente que às vezes passou na minha vida por uma fase que hoje já não faz mais sentido ter aquela pessoa na minha vida. E eu não é porque eu não gosto da pessoa, porque a pessoa é porque o ambiente muda, as pessoas mudam, a fase da vida, as fases da vida mudam. E a gente entender isso é tão bom, porque às vezes a gente fica se culpando. Ai, porque eu queria estar naquele evento, mas aquela pessoa não me chamou. Ah, porque eu vejo aquela gente hoje no Instagram, tem muita comparação, né? E assim, hoje eu olho assim, quando alguém não me convida para uma coisa, e eu vejo e falo assim, não era para eu estar lá. Aquela pessoa não, já não tá mais fazendo sentido. E talvez eu não esteja fazendo sentido na vida dela. E tá tudo bem. Eu vou ter pessoas que fazem sentido na minha vida. Então a gente tentar trazer pra gente isso de estar do nosso lado quem tem que estar, na hora que tem que estar, conversas e pessoas que façam sentido, ambientes que façam sentido. Isso do ambiente é tão delicado, né? Porque tem esse negócio de coach todo falando, ah, você tem que estar nos ambientes certos. Ah, o ambiente molda a pessoa. Eu acredito muito que o ambiente conte bastante, sim. Mas eu acredito que a nossa energia,
é o que mais conta, tá? A gente tem que estar no ambiente, mas não é só o ambiente. Eu acho que tem que ter toda uma concepção de princípios, de valores, de quem a gente é. Então, entender o que é que está fazendo sentido na nossa vida, o que é que não faz mais, saber deixar para trás, saber deixar ir. É doloroso, né? Às vezes a gente até passa por um processo de luto quando a gente deixa alguns lugares ou algumas pessoas, quando as coisas param de fazer sentido e a gente se dá conta de que aquela vida antiga já não faz mais sentido pra gente. Mas é libertador. Eu não tenho um pingo de vergonha da minha vida, eu não tenho um pingo de vergonha de quem eu fui, das minhas farras, das minhas festas, dos meus amigos, eu adoro eles. Eu só não consigo mais estar nesses ambientes e tá tudo bem. Até também pelo meu princípio religioso. Eu acho que tem coisas que não fazem sentido mais. Eu comecei a entender isso e realmente, às vezes, eu não quero aquela energia pra mim, eu não quero a energia daquela coisa e tá tudo bem, porque a gente é feliz de outras maneiras e, assim, existem muitas maneiras de ser feliz. Não existe só uma maneira de ser feliz. E a gente entender que a felicidade, ela não tá nas coisas, ela não tá nos ambientes, ela tá dentro da gente. Toda vez que eu, eu tenho, eu tenho esse entendimento. Recentemente até teve uma situação que não me convidaram pra uma coisa. E aí, de primeiro momento, eu fiquei assim, falei, poxa, mas eu sou tão legal com essa pessoa. Aí depois eu falei assim, ai gente, mas eu não era pra eu estar lá, né? Quem tem que estar do meu lado vai estar. E a gente tem que saber dosar muito isso, assim, porque às vezes a gente coloca, né, nossa felicidade nas pessoas, nos ambientes, e a nossa felicidade tá na gente. E eu comecei falando de uma coisa, já tô na metade falando de outra coisa completamente, assim, parecido, mas diferente. A vida da gente, ela é uma caixinha de surpresas. E ela é também de chegadas e partidas, ela é de início, meio, fim. Então, tudo que a gente, na verdade, tudo passa. Tem aquele negócio de que até uva passa, mas tudo na vida passa. Pessoas, ambientes, coisas materiais, mas assim, até a gente se transforma, né? E quem a gente era passa e a gente vai mudando. Que bom que a gente já não é mais a mesma pessoa. Que bom que a gente vai evoluindo, que bom que a gente vai crescendo e que a gente faça cada vez mais isso, cresça, evolua, para que a vida ganhe sentido, para que a vida tenha movimento, para que a gente seja mais feliz, para que as coisas aconteçam na nossa vida de forma grande, porque ninguém cresce na inércia, ninguém cresce parado, a gente só cresce se movimentando. E a gente vai cair, a gente vai levantar, a gente vai mudar, a gente vai aprender com os erros, a gente vai deixar coisas para trás e tá tudo bem. Afinal, se não fosse isso, não era vida, né? É isso a minha mensagem de hoje. Se você tem alguma coisa que você precisou deixar para trás e que hoje você se sente culpado porque você queria fazer as duas coisas, lembre que cada decisão exige uma renúncia da sua vida. Valeu, até o próximo podcast.